Teremos a maior final da história da Libertadores, a final entre Flamengo e Palmeiras, no dia 29 de novembro. Eu não tenho nenhuma dúvida que será a maior final da história da competição. Aqui eu vou falar para você a minha opinião, porque que eu acho que será a maior final da história da Libertadores. E aqui também a gente vai debater sobre a classificação do Flamengo e também a classificação do Palmeiras. Já chega deixando o dedo no like, o like ajuda muito aqui o nosso trabalho. Peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Clica aqui embaixo em inscrever-se, tá certo, galera? Bom, na quarta-feira o Flamengo conseguiu aí a classificação heróica contra o Racing, né? Um jogo assim muito atípico, um jogo que o Flamengo sofreu demais. Não no primeiro tempo, porque o Flamengo foi um primeiro tempo muito seguro, já era para ter aberto o placar ainda na primeira etapa, mas não aproveitou aí as oportunidades. O Flamengo tem sido assim às vezes, né? Cria muito em alguns jogos, mas não consegue finalizar a jogada em gols. No segundo tempo, o árbitro resolveu aparecer, porque aquela expulsão do Plata foi uma coisa assim inacreditável. O Plata não mereceu ser expulso. O árbitro inventou, e até em uma leitura labial que esses rapazes fazem, né, o Veloso e o Gustavo, quem mandou expulsar o Gonzalo Plata foi o Bandeirinha, porque o árbitro nem viu o lance, o árbitro estava totalmente longe. E o Bandeirinha mandou o árbitro expulsar o Plata, e o árbitro acabou expulsando o Plata, uma expulsão assim inacreditável, quase que o árbitro estraga aí a classificação do Flamengo. Mas o time do Racing é um time que é muito. Só tem uma jogada, né? Que é a jogada de bola aérea. Acho que o time é um time bom, tem bons jogadores, os meio-campistas lá deles são bem interessantes, só que o técnico deles é um técnico muito limitado que só tem uma jogada, que é essa jogada de bola aérea. O Flamengo conseguiu se defender. E que partida do Rossi, né? Foi uma das grandes partidas aí do goleiro do Flamengo nessa Libertadores, mais uma na Libertadores, mais uma nessa temporada, e novamente ajudou o Flamengo a se classificar para a final. Aí, ontem, na quinta-feira, o Palmeiras tinha uma missão difícil, mas não impossível, né? Perdeu por 3-0 o primeiro jogo para a LDU, e eu acho que não era impossível, porque o time do Palmeiras é um time muito bom, né? Um time que é muito bem treinado pelo Abel Ferreira e tudo mais. E a LDU não é um time assim que vá conseguir segurar um 3-0 contra o Palmeiras. Talvez se o Racing tivesse vencido por 3-0 o Palmeiras, o Racing conseguiria segurar a resultado e estaria na final. Aí a torcida do Palmeiras fez uma grande festa, apoiou o time no jogo todo. Eu nunca vi a torcida do Palmeiras dentro do Allianz Parque como eu vi na quinta-feira passada, ontem, né? Foi uma torcida que apoiou demais o time nos 90 minutos. Claro que a torcida não ganha jogo e tudo mais, porém foram uma peça fundamental para ajudar o Palmeiras a conquistar essa vaga. O Abel Ferreira começou já a colocar o time totalmente ofensivo, né, com 6 atacantes, e a peça principal para mim do jogo foi o Alan. O garoto de 21 anos colocou o jogo debaixo do braço e falou que a final era dele e acabou-se. Grande atuação do garoto, deu um passe aí para o Sousa, depois sofreu o pênalti do quarto gol, né, que ele fez uma jogadaça ali na linha de fundo, sem espaço, marcado por 3, 4 jogadores da LDU, e na minha opinião foi o melhor jogador do Palmeiras dentro do jogo. O Rafael Veiga também foi muito decisivo, entrou e marcou 2 gols. Eu vi muita gente nessa temporada, muito torcedor palmeirense nessa temporada, falando que o Veiga não era mais para estar no Palmeiras, que o ciclo do Veiga no Palmeiras teria encerrado, que ele não poderia mais vestir a camisa do Palmeiras. Aí ele entra em uma semifinal de Libertadores e consegue classificar o time para a final da competição. É um exemplo que esses jogadores do nível do Rafael Veiga não pode ser descartado assim, galera. Galera, eu sei que o torcedor é muita emoção e tudo mais, porém a gente tem que, às vezes, optar pela razão. Um cara da qualidade do Rafael Veiga não pode se jogar fora desse jeito, entendeu? E o Palmeiras consegue, chega com muita moral, né? O jogo só é no dia 29, ou seja, uma equipe pode chegar bem em fase, outra equipe pode chegar mal, as duas equipes podem chegar bem, pode ter um desfalque de um lado, um desfalque importante do outro, então tem muita coisa para acontecer ainda, e eu não tenho dúvida que será a maior final da história da Libertadores. Por quê? São duas equipes muito gigantes do futebol brasileiro, são as duas melhores equipes da América do Sul, são as duas maiores equipes que têm os grandes elencos. Então
eu não tenho nenhuma dúvida que será a maior final da história da Libertadores. E vamos conhecer também quem será o tetracampeão brasileiro. Quem for campeão de Palmeiras e Flamengo será o maior campeão brasileiro da história da Libertadores. Esse título era do São Paulo até então, é do São Paulo até então, e agora o Palmeiras ou o Flamengo pode passar essa marca do São Paulo. O Flamengo também é tricampeão, o São Paulo é tricampeão, o Palmeiras é tricampeão, mas só Flamengo e Palmeiras podem chegar a essa marca aí de tetracampeão, 4 vezes campeão da América, e será uma final muito histórica, né? E a gente vai acompanhar sem dúvida alguma, tá certo, galera? Eu acho que o Flamengo não queria pegar o Palmeiras e nem o Palmeiras queria pegar o Flamengo. Se fosse escolher, o Palmeiras queria pegar o Racing e o Flamengo queria pegar a LDU. Mas os deuses do futebol prepararam nessa final entre Flamengo e Palmeiras. E tem o lado também do Andreas Pereira, né? E você sabe o que aconteceu na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Deixa o like, galera. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço.